Fala Maker, tranquilo? E o assunto hoje é investimento internacional. Você sabe se vale a pena investir em dólar? Como fazer isso e os cuidados que devem ser tomados? No vídeo de hoje eu vou explicar tudo o que você precisa saber sobre esse tipo de investimento. O dólar é considerado uma moeda forte e ocupa a posição de preferência entre os investidores. Mas será que vale a pena investir em dólar? Se sim, quando e como investir nessa moeda? E quais os tipos de investimentos são atrelados ao dólar? Além disso, qual forma de investir em dólar é mais segura? Há ainda muitas outras dúvidas a respeito de como investir em dólar e esse conteúdo foi preparado justamente para descomplicar esse tipo de investimento. Então, tudo pronto? Você está comigo? Então vamos lá, mas antes, roda a vinheta aí, editor. Bem, Maker, para não interromper o seu vídeo, comenta aí abaixo se você já faz algum tipo de investimento dolarizado, mesmo que aqui do Brasil, que você vai entender que dá para investir em dólar aqui do Brasil e dá para investir numa conta lá fora. Não vou dar spoiler, fica tranquilo, anota tudo, fica até o final do vídeo, porque senão vai receber informação incompleta e você quer investir direito, né? Você não quer perder dinheiro, né? E outro recado importante, se você quiser ganhar mais dinheiro para poder investir em dólar, eu tenho uma plataforma chamada Maker Academy, onde eu e outros especialistas vamos te ensinar 10 formas, 10 maneiras, 10 fontes de renda para você construir pela internet. Eu vivo da internet desde 2018, mas comecei como uma renda extra lá em 2016. Então, primeira boa notícia, você não precisa largar o seu trabalho agora, nem precisa também, né? Se você quiser só ganhar uma renda extra, também é importante. Eu acabei largando a advocacia porque aqui está muito bem, obrigado. Número 2, basta um celular ou um computador e internet. Se você está me assistindo aí, você já tem tudo o que precisa. Vamos ganhar dinheiro esse ano para poder investir em dólar? Eu vou deixar todas as informações na descrição do vídeo e fixado no primeiro comentário. Então terminou esse vídeo, vai lá, receba as informações e tome a melhor decisão, tá bom? Sem mais enrolação, vamos lá. O que torna o dólar uma moeda tão forte? Não é de hoje que o dólar é considerado uma moeda forte no cenário econômico global. As razões para isso são diversas e têm raízes históricas que se mantêm até os dias de hoje. Parte dessa dominância remonta ao ano de 1945, que marcou o início da utilização do dólar para negociações internacionais. O acordo firmado entre Estados Unidos e Arábia Saudita, representados pelo rei Ibn Saud e o então presidente Franklin D. Roosevelt, determinou que a moeda americana fosse usada em todas as negociações de petróleo dali em diante. Nas décadas seguintes, o aumento da demanda por petróleo aumentou, elevando também a demanda pelo dólar, valorizando ele ainda mais. Afinal, o valor de uma moeda em relação à outra nada mais é do que uma questão de oferta e demanda. Quanto maior a demanda por ela, sem aumento de oferta, maior é o preço dela mesmo. Nesse cenário, o crescimento de importância dos Estados Unidos no palco global, se tornando a maior economia do mundo, ajudou a consolidar a posição do dólar como principal moeda utilizada em suas três principais funções. Quais são elas? Reserva de valor, meio de troca e unidade de conta. Assim, mesmo diante de outras moedas consideradas fortes, como o iene japonês, o euro e o franco suíço, o dólar ainda é considerado a principal moeda do mundo. Isso ajuda a explicar por que o dólar, mesmo em cenários de crise global, segue sendo considerado como um porto seguro para investidores ao redor de todo o mundo. Qualquer dúvida até agora, que essa parte histórica aí, para a gente entrar nos investimentos em dólar, comenta aí abaixo que a gente vai te ajudar. Como muitos investidores
procuram proteção para suas carteiras em momentos de incerteza por meio de investimentos em dólares, a moeda tende a valorizar em períodos de estresse no mundo, como em conflitos geopolíticos ou em uma pandemia, por exemplo, né? Mas será que esse fator por si só justifica investir em dólar? Rodrigo, vale a pena investir em dólar? Quando se trata dos seus investimentos, se torna essencial diferenciar entre comprar dólar e investir em dólar. Essas duas variações são muito importantes. Isso porque, ao comprar dólares, estamos expostos ao chamado risco de mercado, que significa o risco de variação do valor da cotação da moeda, que pode mudar de uma hora para outra. A gente vê, né, o dólar aumentando, o dólar reduzindo, né, a parte cambial. Essas variações são chamadas também de volatilidade. E a volatilidade excessiva da variação de uma moeda e a falta de previsibilidade sobre esses movimentos tendem a não combinar com uma carteira equilibrada e de longo prazo. Dessa forma, assim como outros investimentos de maior risco, como ações, investir em moedas podem trazer resultados positivos ou resultados negativos. Dito isso, o investimento dolarizado, ou seja, investir em ativos denominados em moeda estrangeira, tem um importante papel na diversificação de carteiras de investimento para quase todos os perfis de investidor, com exceção ao maior, ao mais conservador, com menor prazo de investimento. Qualquer dúvida até aqui, deixe os seus comentários que a gente vai te ajudar. Seguindo, como funciona a cotação do dólar? A relação entre o valor do dólar e o valor do real e quaisquer outras duas moedas entre si é chamada de taxa de câmbio. Há diversos fatores que influenciam o movimento da taxa de câmbio, quase todas elas relacionadas ao conceito de oferta e demanda. Quanto maior for o volume de dólares dentro do país, precisaremos de menos reais para comprar um dólar e vice-versa. Essa relação de oferta e demanda de dólares no Brasil, por sua vez, é impactada por uma série de fatores. Esses incluem o resultado das contas externas, o quanto compramos versus vendemos para o mundo, a nossa taxa de juros, né, a diferença entre ela e a taxa de juros dos Estados Unidos, e também todo o cenário global, todo o cenário geopolítico. Outro ponto que impacta no valor cambial é o cenário político doméstico, que acaba por refletir a percepção de risco de investidores em emprestar ao Brasil, ou seja, tomar o risco de segurar a nossa moeda. Como o dólar impacta o Brasil? É muito comum pensar que o valor do dólar impacta apenas aquelas pessoas que desejam viajar para o exterior, fazer aquela viagenzinha a Miami, Disney e tudo mais. Mas o valor do dólar impacta e muito no nosso dia a dia, principalmente na inflação. Um ponto muito importante para entendermos essa relação é que muito do que é consumido no país vem do mercado internacional, como produtos alimentícios, tecnologia, bens de serviço. Esses bens e serviços são, em sua grande maioria, negociados em dólar. Dessa forma, o preço de bens e serviços finais consumidos por aqui são impactados pelo valor do dólar no Brasil. Quanto mais valorizado o real está, menos impacto sobre a inflação. Ou seja, poder de compra dos brasileiros é afetado pelo valor da taxa de câmbio. Dúvidas até agora? Eu sei que é um assunto bem complexo. Comenta aí que a gente vai ajudar. Seguindo, como e quais as melhores formas de investir em dólar? Muitos acreditam que a forma mais simples de investir em dólares
é investir na própria moeda, ou seja, comprando dólares. Porém, essa não é a única forma de se investir na moeda americana. Tampouco a mais indicada, já que há diversos instrumentos financeiros atrelados ao dólar, ou seja, dolarizados, que tendem a fazer mais sentido quando falamos na diversificação de uma carteira de investimentos. Vamos ver então quais investimentos podem ser feitos para aplicar o seu dinheiro na moeda. Vamos lá? Papel e caneta na mão. Qualquer dúvida, vai deixando aí abaixo. Fundos cambiais. Os fundos cambiais são uma das formas de se investir em dólar. É um tipo de fundo de investimento que aplica pelo menos 80% do valor em moedas estrangeiras, como o dólar, tendo rendimento atrelado à variação de câmbio. Apesar do fundo investir em moedas estrangeiras, as aplicações são feitas na moeda brasileira, em real. Vale destacar que investimentos em fundos cambiais são indicados para pessoas ou empresas que tenham objetivos claros na moeda estrangeira, como, por exemplo, uma viagem ao exterior ou a compra de um material importado. Nesse caso, um fundo cambial irá ajudar o investidor a garantir que o montante desejado já esteja na moeda estrangeira quando o momento dessa obrigação em dólares chegar. Então, muito importante, qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Fundos internacionais. Diferente dos fundos cambiais, fundos de investimento internacionais não investem necessariamente em moedas estrangeiras. Esse tipo de fundo de investimento irá alocar o dinheiro de seus cotistas em aplicações variadas fora do Brasil, incluindo ações de empresas negociadas em bolsas internacionais, juros de países estrangeiros, entre outros. Um exemplo desse tipo de instrumento são fundos de investimentos que aplicam em REITs, um tipo de investimento estrangeiro que explicaremos daqui a pouco. Vale destacar que fundos de investimentos internacionais podem ter uma proteção contra a variação cambial ou não ter essa proteção. Ou seja, você pode estar exposto à variação do ativo financeiro e da moeda ou apenas do ativo. Quando há proteção da variação cambial, é o chamado regeado ou hedge. Já quando não há essa proteção, é chamado de não regeado ou sem hedge. Quando investimentos em um fundo não regeado, é possível obter retornos com a valorização do dólar, ou perdas com a sua desvalorização. Qualquer dúvida desse investimento, deixa aí nos comentários. Seguindo aí, BDRs. A sigla BDR significa Brazilian Depositary Recipients. BDRs são recibos que replicam ações de mercados estrangeiros diretamente no mercado nacional. É possível então investir na posse de ações estrangeiras no Brasil por meio de certificados assegurados por instituições financeiras chamadas de custodiantes. As BDRs são ótimas opções para quem deseja investir em ativos dolarizados sem se expor à volatilidade da taxa de câmbio. Contratos futuros e mini-contratos. Os mini-contratos e contratos futuros são acordos de compra e venda realizados dentro da Bolsa de Valores que serão liquidadas no futuro. Nesse tipo de negociação, é acordado quem compra e vende as datas e os valores de maneira antecipada. Por exemplo, produtores agrícolas podem vender a sua produção antes mesmo da colheita por meio de contratos futuros, cobrindo suas despesas correntes e gerando retornos. Já os investidores, por sua vez, podem obter retornos com a valorização e desvalorização de um ativo com a taxa de câmbio. Vale destacar, entretanto, que a negociação de contratos futuros e mini-contratos é altamente complexa e requer especialização
e cautela do investidor. E para você estar mais preparado e mais informado, se inscreve no canal. Estamos aqui de 5 a 7 dias por semana fazendo o quê? O canal é Vendedor Investidor. Então você aprende a vender, você aprende a ganhar dinheiro, você investe melhor, ganha mais dinheiro e também a gente dá algumas dicas para não perder dinheiro. Então, se inscreveu no canal? Pô, muito obrigado, é gratuito e faz com que o YouTube mostre esse vídeo para mais pessoas interessadas. Muito obrigado aí pela sua inscrição. Continuando, ETFs. O ETF, ou Exchange Traded Fund, é um tipo de fundo de investimento que tem como referência o índice do mercado financeiro. ETFs podem ser compostos por uma grande variedade de ativos e seu patrimônio é dividido igualmente em cotas negociadas na Bolsa de Valores. Seu valor vai variar de acordo com os preços dos ativos e ações que o compõem. Como o investimento acompanha algum índice, para que seu rendimento esteja atrelado ao dólar, é preciso escolher um ETF que tenha um índice relacionado à moeda americana. Seguindo para o próximo, REITs. O Real Estate Investment Trust, ou REITs, são investimentos imobiliários no mercado americano. Eles são como os fundos imobiliários, os FIIs brasileiros. Esse tipo de investimento podem ser realizados por brasileiros de maneira indireta por meio de fundos de investimentos. Por exemplo, eu faço isso. Imagina você investir tanto em imóveis nos Estados Unidos quanto em imóveis nos Estados Unidos e em outras partes do mundo, aqui direto do Brasil. É incrível! Como vimos, há diferentes maneiras de se expor ao dólar e qualquer outra moeda estrangeira. Cada uma delas possui vantagens, riscos, particularidades, como o nível de complexidade para o investidor. É importante entender esse cenário em detalhes para investir com segurança, inclusive seguindo aqui o nosso canal. Por isso, oferecemos conteúdo educacional e descomplicado para que você tenha autonomia e clareza na hora de investir. E a indicação do próximo vídeo para você continuar investindo melhor são 6 dicas para começar a sua reserva financeira. Ele está aparecendo aqui em cima de mim do lado esquerdo ou do lado direito. Te vejo nesse próximo vídeo. Até logo!